Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Mais uma vez e com muita alegria, nós queremos bendizer ao Senhor nosso Deus, render-lhe louvores e a nossa adoração, pelo fato de juntos podemos entrar na sua presença e, segundo a Bíblia, ser muito abençoado. Nós queremos pedir agora que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas aqui, sobre você nas suas casas, que você cante com singeleza de coração e com certeza haverá, um refrigério dos céus sobre as nossas vidas. Deus bendito e maravilhoso, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, pela beleza da tua santidade, pelo teu senhorio sobre todas as coisas e pelo teu governo, Deus. Te exaltamos pelas diretrizes com as quais o Senhor chama os homens à tua presença para render-se ao Senhor. Dentre eles nós fomos alcançados e nós te exaltamos, Senhor. Obrigado pelo chamamento, obrigado pela salvação e obrigado pelo privilégio de podermos juntos exaltar e bendizer o teu santo nome. Recebe, Deus, o nosso louvor. Recebe, Senhor, e que esse tempo juntos aqui possa ser anotado e transcrito nos teus livros quando nós adentrarmos as portas celestiais para o encontro glorioso com o Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. E nessa noite nós queremos trazer a memória que nos dá esperança, né? Nós olhamos lá para Jeremias e ele fala que quando ele olha para os problemas dele, para as situações, ele começa a ficar aflito dentro dele, mas ele fala: todavia eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. E nesses momentos de tanto desespero nós queremos lembrar de quem nós somos, lembrar de onde está a nossa segurança, mesmo que a gente olhe e se sinta inseguro em meio a essa situação. Nós temos um lugar de segurança que é nos braços do nosso Pai. Que você corra para o Pai, que nesse momento aí na sua casa eu declaro que o Pai envolva o seu coração, que você sinta que nos braços dele é o seu descanso, que não seja apenas uma música cantada, mas uma verdade vivida. Vamos declarar isso essa noite, amém?
viajar para trazer conforto, para trazer refrigério, para enfrentarmos os dias que estamos vivendo. E nada melhor do que falar de alguém tão precioso como o Senhor Jesus. Essa porção que eu vou ler aqui com os irmãos está registrada no capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, a partir do versículo 29. Nós vamos perceber que muito do que está acontecendo já aconteceu. E isso mostra que muito que talvez pode estar acontecendo aqui no momento, nós podemos ter experiências ou basearmos que o resultado pode ser também aquele que foi desfrutado e vivido por algumas pessoas que já viveram ou passaram por aquela situação. A partir do versículo 29 aqui está dizendo que Jesus, ele foi a um monte e ele assentou-se. E você pode guardar no seu coração que muitas das vezes em que Jesus queria dar coisas preciosas, ou ensino, ou trazer luz de Deus, ele ia para um monte. Foi assim no conhecido Sermão do Monte, e aqui agora nós estamos vendo que assim ele o fez. E chegando lá, estando lá, assentou-se, e normalmente onde ele estava, muitas pessoas se aproximavam. E a Bíblia fala aqui que grandes multidões se apresentaram, se fizeram presentes, e eles já tinham percebido que Jesus, através dele, Jesus, muitas pessoas eram curadas, eram libertas de males, e nessa ocasião não foi diferente. Eles foram até Jesus e levaram pessoas para que fossem abençoadas por ele. E a Bíblia fala, ele os curou. Glória a Deus. Não estava insensível às necessidades daqueles que se achegavam a ele. Não. Aqueles que se aproximavam do Senhor, tendo necessidades evidentemente diferentes, mas Jesus se interessava e Jesus se dispunha a supri-los. Está dizendo que Jesus curou. Tanto que no versículo 30 diz assim, e ele os curou. No finalzinho do versículo, e ele os curou. Que pessoas eram levadas? Cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E ele os curava, cada um na sua necessidade. Irmãos, é possível que alguém, de alguma forma, humanamente falando, vamos tirar a questão milagrosa, no caso aqui agora, porque era uma dádiva de Deus manifesta na vida de Jesus. Às vezes você tem um problema e você procura alguém que possa ajudar. Eu, por exemplo, recentemente estava com um problema no meu dente, e eu procurei uma pessoa para me ajudar nesse aspecto. E ela se preparou para isso, ela estudou para isso, ela está apta para isso. E eu fiquei bastante grato, né? Mas eu precisei de uma outra pessoa também, em uma outra ocasião, por conta de um problema no meu joelho. E não foi aquela mesma que eu procurei por conta do dente, eu procurei um outro especialista. Ele preparou-se, estudou, a ponto de poder me ajudar. E evidentemente eu fiquei bastante grato. Então muitas vezes as pessoas vão precisar, ou algumas pessoas podem ajudá-lo em alguma área da sua vida ou em outra. Mas agora que nós estamos exaltando alguém que abençoou as pessoas em todas as suas necessidades. O mundo falava, o cego via, o coxo andava, o paralítico levantava da sua cama, e evidentemente com aquela manifestação de poder realizada através de Jesus, não era outra senão uma atitude de exaltação e glorificação. E a Bíblia diz que aqueles que presenciavam, que ouviam, eles glorificavam ao Deus de Israel. Eles glorificavam ao Deus de Israel pelos prodígios e manifestações que estavam sendo feitas através de Jesus, o seu Filho. Irmãos, que nós louvemos a Deus, porque o que Jesus Cristo fez naquela época, nós podemos desfrutar de quando em quando nos nossos dias. E nós temos essa percepção, que o Senhor Jesus, ele se faz presente em espírito
nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas comunidades, onde adoramos o Senhor, e nós temos percebido o Senhor Jesus engrandecer, salvar, libertar, curar. Muito recente, na nossa comunidade, um jovem com 15 anos praticamente, quando foi detectado que ele estava com problema de apêndice, depois de alguns dias nós ficamos sabendo, por conta dos exames, qual era a situação. Quando ficou sabendo que estava com problema de apêndice, essa apêndice já havia supurado. E, como grave, e é bastante grave a questão da contaminação generalizada, muitos órgãos estavam sendo alcançados por conta da contaminação. E quando ficamos cientes, por misericórdia, como igreja, colocamos em oração, pedindo: Deus, usa de misericórdia. E nós louvamos a Deus, porque houve uma intervenção cirúrgica. O próprio médico que fez a cirurgia depois comentou com a mãe e com os familiares: realmente foi um milagre. Eu precisei fazer muito além do que o normal. Órgãos estavam praticamente contaminados, precisei abrir, precisei remover da posição, lavar dada a infecção, colocar no lugar e fazer uma costura muito diferente. Se não fosse a mão de Deus, ele não estaria vivo como vocês estão contemplando. O médico fez aquilo que ele achou que tinha condições, mas ele reconhece que houve algo além, algo que transcende o conhecimento humano, e nós podemos reconhecer: é a mão do Senhor Jesus que respondeu por misericórdia e atendeu a nossa oração. Então Jesus fez no passado e Jesus continua fazendo agora. E eu citei um fato, irmãos, quantas e quantas orações que nós sabemos que fizemos diante de Deus, abrimos o nosso coração e nós entendemos que Ele falou assim: filho, eu vou te responder. E você percebe na resposta ou com o resultado, fala: Deus, eu sei, se não fosse o Senhor, o resultado não seria esse. E nós louvamos e agradecemos a Deus. Então, irmãos, que possamos engrandecer, louvar e glorificar a Deus quando Ele agir nas nossas vidas. Quando Ele nos der discernimento, Ele está controlando, dirigindo, organizando os nossos passos, que nós possamos nos render, louvar e bendizer ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. E uma coisa aconteceu nesse episódio, é que Jesus, Ele abençoou as pessoas, curou-as, e Jesus estava ensinando a palavra para proporcionar refrigério para as almas delas. Pessoas que estavam pesarosas, sem esperanças, elas estavam ouvindo a palavra da vida por um pregador por excelência, que era o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia fala que houve um dia, houve um segundo dia e houve um terceiro dia. Então quem está seguindo Jesus muitas vezes tem que se dispor de fazer algo de uma forma normal e separar um tempo para ouvir as coisas celestiais. E algumas pessoas estavam com ele ali, e estendeu-se a jornada deles, ficava ali por 3 dias. E aconteceu que o próprio Jesus, por conta de compaixão, percebendo um número muito grande de pessoas, havia agora uma necessidade. Jesus estava ajudando nas necessidades da sua alma, mas eles também tinham as suas necessidades físicas. E o próprio Jesus agora não partiu de ninguém. Jesus chama os seus companheiros de trabalho, que ele havia chamado para segui-lo, e fala assim: olha, por conta eu estou com compaixão dessas pessoas, já estão comigo há 3 dias, e eu não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Para que não desfaleçam no caminho. Muitas vezes, e isso é bom para cair por terra algumas das coisas que podem muitas vezes vir ao pensamento, ao coração de alguém que está seguindo o Senhor Jesus. Pessoas já disseram, você já ouviu: eu estou seguindo Jesus, estou vivenciando algumas coisas que se não tivesse, não estaria. Essas pessoas que estavam ali naquele momento poderiam estar um tanto quanto necessitadas fisicamente. Muitas talvez não tiveram ou não levaram provisão para tanto tempo. E o próprio Jesus percebeu que havia uma necessidade. Então as pessoas que seguem a Jesus, por vezes, serão submetidas a situações que, se não estivessem seguindo, não estariam sujeitas. Mas uma coisa que nós devemos bendizer e louvar ao Senhor é que aqueles que estão seguindo Jesus, ainda que surjam algumas necessidades,
O Senhor Jesus está atento a cada uma delas. E Jesus diz para eles: não quero despedi-los em jejum. Irmão, Jesus se condói, Jesus se sensibiliza com aqueles que estão do seu lado. E esta é uma palavra para mim e para você, que nos identificamos como servos do Senhor Jesus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê graça, para que sejamos generosos no que diz respeito a vislumbrar as necessidades dos outros e poder de alguma forma ser solidários. Eu não sei o que Deus pode estar fazendo ou fará através de mim e de você, mas eu sei que nós estamos aqui na terra, vivendo como igreja hoje, para abençoar pessoas que estão do nosso lado. Seja sensível, peça ao Senhor para iluminar os seus olhos, do seu coração, para você perceber quais são as pessoas que Deus quer contar com você, para que sejam abençoadas. E Jesus chamou o seu colegiado de servidores e diz para eles, como que diz: estou compartilhando uma necessidade, eu quero a ajuda de vocês, não quero despedi-los em jejum. E alguém responde, e provavelmente nós responderíamos do mesmo jeito. Os discípulos disseram: Senhor, de onde viriam no deserto tantos pães para saciar a grande multidão? Jesus relaciona uma situação, talvez esperando uma diretriz deles, uma ajuda. Eu quero ensinar vocês. E aí a pergunta é: de onde virão tantos pães, e ainda mais do deserto, para esse monte de pessoas? Queridos, neste tempo, nós estamos sendo chamados à atenção para não deixar de ser equilibrados. Sabe que uma pessoa equilibrada é uma pessoa que vê uma necessidade, mas uma pessoa que procura observar, e não é o nosso caso, que nos identificamos como cristãos, que procura observar outra coisa. O quê? Eu sei que há uma necessidade, mas eu sei que está perto, eu sei que está dentro de mim alguém que tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade também. Se nós não tivermos esse equilíbrio, se ficarmos olhando apenas para o problema, nós ficaremos cabisbaixos, ficaremos moribundos, ficaremos tristes demasiadamente. Mas nesta noite a palavra de encorajamento para mim e para você é: permita que os teus olhos contemplem que o Senhor Jesus está conosco, e Ele tem todo o poder para nos ajudar em toda e qualquer situação. Vira o problema, mas de onde virá? A pergunta é: como é que pode haver recurso no deserto e para tanta gente? Eles estavam se esquecendo, queridos, porque esta aqui não foi a primeira necessidade que eles tiveram desta ordem. Um pouco antes, no capítulo 14 do livro de Mateus, fala que houve uma situação, que houve também necessidade. Jesus também estava ensinando. E só que nesta ocasião não foi Jesus que solicitou, mas os discípulos perguntaram: Senhor, tem muita gente, o Senhor tem que despedir porque eles não têm como comprar pão aqui. E Jesus perguntou naquela ocasião: o que vocês têm? Ou seja, qual o recurso? Naquela ocasião, eles tinham 7 pães e 2 peixes. Se você contemplar, se você analisar com a sua mente, e eu com a minha, com a nossa razão, nós vamos ver irrisória essa provisão. 7 pães e 2 peixes, o que é isso para tamanha necessidade? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os recursos, por menor que sejam, se eles forem colocados nas mãos do Mestre, coisas tremendas podem acontecer. Naquela ocasião, Jesus Cristo, pegando os pães que tinham, os recursos que eram 7 pães e os 2 peixes, a palavra fala que o Senhor Jesus deu graças. Dar graça é o reconhecimento de que a provisão que se tem agora, ela veio de Deus, mas que esta provisão, ela pode multiplicar-se, ela pode alcançar toda a necessidade, e o resultado deve ser para a honra e para a glória do Senhor dos Exércitos. E naquela ocasião Jesus multiplicou, ou seja, após ter orado, dado graças a Deus, ainda contou com o auxílio dos discípulos, porque chamou-os, entregou-lhes e pediu para que eles repartissem. E a Bíblia diz que todos comeram e saciaram, todos. Ou seja, os 7 pães e os 2 peixes foi suficiente para saciar a todos. E a Bíblia registra que só homens, naquela ocasião, foram 5.000 homens, sem contar mulher e crianças. Eu não sei como a mente deles, ou como a consciência deles esqueceu-se tão rápido de que já houve uma necessidade parecida. E Jesus
com certeza se fez presente, operou e na verdade supriu toda a necessidade deles. Agora há uma outra necessidade, e a pergunta é: de onde virá pão? Ainda mais nesse deserto. A questão não é de onde, é quem está com eles naquela situação. Quem está conosco nos momentos de tribulação? Quem está conosco nos momentos de opressão, até mesmo nos momentos de ansiedade? Irmãos, nós precisamos valorizar que o tesouro precioso foi dado por Deus para mim e para você. O Senhor Jesus é a nossa salvação. O Senhor Jesus é a nossa provisão. O Senhor Jesus é a nossa força, o nosso socorro. O Senhor Jesus é tudo para nós. Amém. Aleluia. E Jesus não nos condenou. Jesus foi mostrar novamente que Ele estava ali, assim como Ele está conosco nesse tempo em que estamos vivendo. Jesus pergunta agora: qual é a provisão? Ele nem chegou a falar para eles: vocês esqueceram do que eu fiz? Só perguntou: quantos pães você tem aí agora? Ou seja, qual a provisão? E eles disseram, perdão, na primeira multiplicação eram 5 pães e 2 peixes. Agora eles tinham 7 pães. Imaginem, deveriam ficar mais tranquilos. Se com 5 pães o Senhor Jesus alimentou tanta gente, agora nós temos 7. Mas eles falaram: Senhor, só tem 7 pães e 2 peixinhos. Como que ele disse? E esse monte de gente, esse peixinho não tem osso, acho que só espinha, não vai dar para nada. A Bíblia fala que o Senhor Jesus pegou aquela provisão. Antes, Ele pediu que todos se assentassem. Esse assentar-se muitas vezes está relacionado à obediência, a crer que Deus irá fazer algo. E as pessoas se assentaram, pode parecer que é uma orientação totalmente fora da razão. Se já estão cansados, se já estão com fome, se estão quase desfalecendo, quanto antes partir, melhor. E Jesus realmente manda sentar. Mas como quem diz: Senhor, a tua palavra, ela pode fugir à razão, mas a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos salva. Na obediência assentaram-se, sentaram. E a Bíblia fala que a justiça fez a mesma coisa. Ele pegou os pães, ele deu graças. É uma expressão de gratidão pela provisão que tem e saber que não vai faltar. Jesus deu graça novamente e chamou o seu colegiado, que os seus discípulos, eles vieram. Jesus entregou-lhes para que eles fossem e entregassem aos demais. E a Bíblia fala, e eu creio, e eu sei que você que está me ouvindo também crê, que houve algo tremendo. Ou seja, todos aqueles que ali estavam, a Bíblia diz que eles foram saciados. Eles comeram e eles se fartaram. Fartaram a tal ponto que sobraram 7 cestos cheios. 7 cestos cheios de pães. Naquela primeira ocasião onde houve uma multiplicação, sobraram 12 pães. É como que Jesus talvez está dizendo, fazendo uma relação com os que estão servindo ou com a provisão. Na primeira ocasião, os 12 apóstolos, na verdade, recolhendo do que sobrou 12 cestos. Era como se fosse um cesto representando cada apóstolo. Agora 7 cestos sobraram e cheios de pães. É como que um cesto para cada pão. Irmãos, a fartura muitas vezes, a bonança é resultado de que aquilo que a pessoa tem, ela coloca diante do Senhor. Eu espero que na minha vida e na sua também, nós não estejamos retendo aquilo que Deus quer que coloquemos nas suas mãos, para que Ele possa operar. Estou dizendo de recursos financeiros, estou dizendo dos dons, da capacitação que Deus colocou na sua vida. Aquilo que Deus te capacitou para fazer, se você tem feito com excelência, se você tem usado os dons de Deus para o engrandecimento do reino dele aqui na terra, para que pessoas sejam chamadas, para que pessoas sejam alcançadas, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de pessoas como estrangeiras, para que elas se rendam perante o Senhor. Eu espero que você coloque a sua vida aos cuidados de Deus, porque com certeza Ele enriquece. Ele é rico para com todos aqueles que invocam. Louvado seja o Senhor. E Jesus, nesta ocasião, os que comeram foram no número de 4.000, só contabilizando os homens. Não foram contabilizadas as mulheres e as crianças. Queridos, como nossa memória às vezes oscila ou se esquece. Eu olho para esse quadro e falo: os apóstolos, os discípulos esqueceram o que Jesus tinha feito.
Será que não estamos fazendo o mesmo? Estamos diante de um embate. Estamos diante de um embate numa ordem na saúde. Esse embate pode estender-se na questão econômica. Há um embate também na nossa nação, não apenas na nossa nação, mas também na nossa nação, na questão política. E nós precisamos perceber que outros embates já aconteceram. Outras epidemias já surgiram. Mas por misericórdia, evidentemente alguns acabaram sendo ceifados. Mas Deus guardou o ser humano, Deus abençoou e deu continuidade ao seu plano, ao seu propósito. Que Deus abra os nossos olhos para entendermos que Deus continua no controle. Já houve situações de recessões ao longo da história. Deus deu graça e elas foram superadas. Houve situações de pandemia, epidemias. Deus deu graça e foram superadas. Neste momento, Deus quer atrair os meus olhos e os seus para perceber que há um problema, mas aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, Ele continua presente para me abençoar e para te abençoar também. Louvado seja o Senhor. E nós vamos caminhando, parece que é chover no molhado. Como Jesus operando tantos milagres, algumas pessoas não se renderam, ou não se rendem. Você olha para a sua vida, você olha para o que Jesus Cristo fez, para o que Jesus está fazendo, e algumas pessoas a quem você ama, talvez não se renderam ainda. Eu quero que você encha-se com o coração de esperança e pregue o Evangelho. Pregue a tempo, pregue a fora de tempo. Nós estamos vivendo um tempo para pregar o Evangelho, para que a salvação de Deus possa alcançar muitas pessoas, porque estamos caminhando para o fim. Na sequência do capítulo 15, 16, Jesus, ele foi cometido por algumas pessoas, ele entrou no barco e foi para uma outra região, deixou a multidão e entra no barco e vai para um outro lugar. Não tinha pretensão de ficar sendo aclamado demandadamente por pessoas. Irmão, irmã, não se preocupe demais pela aprovação dos outros. Preocupe-se em ser aprovado pelo Senhor. E Jesus entra no barco e vai para um outro lugar. E a Bíblia fala que ele foi cometido por algumas pessoas. Um grupo de religiosos, fariseus e saduceus. E eles chegaram para Jesus, era como que colocando a prova. Ou seja, para você ter a minha aprovação, para eu considerar se eu posso aceitá-lo ou não, eu quero pedir, realize algum sinal. Realize um sinal miraculoso. Nós podemos ver isso no capítulo 16. Irmãos, tem pessoas que já viram, essas pessoas que estavam questionando Jesus, já haviam presenciado milagres, já haviam ouvido milagres, mas o coração estava endurecido. E Jesus não cedeu ao que eles queriam. Jesus não cedeu. Jesus fala apenas uma coisa: não vai ser dado um outro sinal para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Tem coisas que nem todo mundo enxerga, mas vocês deveriam enxergar. O que aconteceu com Jonas? Um profeta que foi levado para um lugar, para uma região em que todos estavam perdidos. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas depois de lá ele foi levado por Deus para aquela região. E através da palavra dele, todas aquelas pessoas que vocês que são judeus sabem que eram gentios, eles se renderam e eles foram abençoados. Era como Jesus está dizendo: o que aconteceu com Jonas vai acontecer comigo. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, ascenderei aos céus. O meu nome será pregado, o evangelho será pregado. Pessoas de várias línguas, povos e nações irão se dobrar, irão se render e vai haver salvação. Deus irá ser glorificado tremendamente e o reino de Deus estará sendo estabelecido na terra. Alguns não quiseram abrir os olhos para perceber que naquele momento ali, mais do que alimentar pessoas com pão, a salvação estava sendo dispensada. O cumprimento de muitas profecias feitas ao longo do Antigo Testamento estava acontecendo na vida de Jesus. E eles não quiseram entender. Os discípulos, no versículo 5 do capítulo 16, eles perceberam que eles haviam esquecido de levar pão. Entraram no barco e foram para o outro lado e esqueceram de levar pão. Jesus abençoou, sobrou 7 cestos cheios de pães e eles nem se abasteceram de provisão para dar continuidade no caminho. E Jesus, querendo ensinar coisas do alto, falou para eles: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Uns querem mostrar que por si só
atingem o padrão de Deus. E os outros, com a sua razão, querem praticamente descortinar alguns princípios e conceitos e entender que são melhores que outros. Jesus está dizendo, olha, cuidado com a influência negativa desse mundo na vida de vocês, que eu escolhi para me seguir e para fazer a vontade de Deus. Mas eles estavam muito preocupados com uma situação da necessidade momentânea ali. Esqueceram de levar pão. Não tinha pão suficiente, talvez, para o trajeto. Não tinha pão suficiente para uma jornada maior com o Senhor Jesus. E Jesus, percebendo isso, Jesus diz assim, no versículo 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 que comeram e se fartaram. Vocês se esqueceram dos 7 pães, e sobrando naquela ocasião sobrou 12 cestos cheios. Agora haviam 7 pães, todos comeram e se fartaram, 4.000, e sobraram 7 cestos cheios. Jesus está dizendo para eles, para mim e para você, querido, querida, cuidado para que as preocupações da terra impeçam você de contemplar as coisas celestiais que Jesus está fazendo e está realizando. Nesses dias difíceis, nós podemos perceber muitas coisas, mas não podemos esquecer, o Senhor Jesus operou, opera e continuará operando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus já salvou, está salvando e continuará salvando até o dia em que a trombeta soar e Ele quer você à sua igreja. Nesse tempo, querido, descanse. A provisão o Senhor dará para que não falte na sua casa. Situações financeiras, quaisquer ordens que possam acontecer, você pode ter uma coisa em segurança, guardar no seu coração, que Deus vai abrir as portas dos céus para que você seja abençoado. No passado foi assim, todo dia eles saíam para comer o maná, para pegar o maná, dia a dia. E eu quero dizer para você, descanse, Deus está cuidando de você. Não se esqueça do que Deus fez. Não se esqueça, guarde isso no seu coração, porque se houver necessidade, Ele pode fazer novamente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Abençoa Deus cada um de nossos filhos. Dá-nos graça para descansar nesse tempo e viver cada dia, reconhecendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está abençoando, que o Senhor tem o governo e que o Senhor está conosco no barco. Situações, Senhor, inúmeras aconteceram quando os discípulos estavam no barco, mas o Senhor estava com eles e nós entendemos que o Senhor está conosco. Dá-nos graça para vislumbrar o teu governo, o teu poder, o teu senhorio, e que nós podemos descansar, porque a graça do Senhor foi derramada sobre nós. Abençoa, meus queridos que estão nas suas casas. Abençoa todos que vão ouvir ou visualizar este vídeo, Senhor. Que a tua bênção possa ser estendida, que o seu braço te mova e que haja uma provisão dos céus, operando salvação, operando reconciliação, operando cura, operando perdão. Em nome de Jesus nós te louvamos, agradecidos, Senhor.